Sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora estamos com a nossa terceira questão para ser resolvida da lista de questões que enviamos para os alunos do oitavo ano. Aqueles que não assistiram às outras duas aulas, eu vou colocar o card aqui em cima para que você possa assistir às aulas anteriores. Bem, agora nós vamos estudar como calcular a área de um triângulo qualquer conhecendo os lados. Para fazer esse cálculo é preciso que a gente saia um pouquinho da normalidade, que quando a gente vai encontrar a área de um triângulo, geralmente a gente procura a altura e a base. Quando tem uma altura e uma base é fácil, é só a gente usar a fórmula base vezes a altura dividido por 2. Mas quando não tem uma altura, a gente vai ter que usar uma outra estratégia, que é a fórmula de Heron. Bem, essa fórmula é um pouquinho mais complicada, mas é fácil de aprender e muito útil, porque nos exames muitas vezes cai esse tipo de problema, para você calcular a área de uma figura de um triângulo conhecendo os três lados e não tendo uma altura. Porque quando tem a altura e a base, a gente resolve pelaquela fórmula que é base vezes altura dividido por 2. Bem, agora vamos ao nosso problema. O problema diz o seguinte: o pátio de uma escola tem o formato de um quadrilátero ABCE, com medidas AB 39 metros, BC 25, CE 42 e AE 70 metros. A diagonal menor mede 56. Veja, nós temos duas diagonais num quadrilátero. Uma essa daqui e a outra essa daqui, que é BE. Mas percebe-se claramente que a menor diagonal é essa daqui. E essa diagonal mede 56 metros. Calcule a área desse pátio utilizando a fórmula de Heron. O nosso problema força usar dois triângulos. Por quê? Porque, primeiro, esse quadrilátero não tem informações suficientes para que a gente encontre a área dele. Esse lado aqui não é paralelo a esse. Então, fica complicado a gente resolver esse problema sem utilizar a fórmula de Heron. Nesse caso, para resolver o problema, vamos ter que observar dois casos. Esse triângulo aqui, menor triângulo, e esse outro triângulo que é o maior. Vamos resolver esse problema usando a fórmula de Heron. Heron de Alexandria foi um matemático grego que viveu por volta do século 3 a.C. A fórmula que leva seu nome se aplica ao cálculo da área de triângulo. Vamos resolver esse problema dividindo a figura em duas partes que vamos chamar de A1 e A2. Então, está aqui o A1, que vai ser esse triângulo menor, e o A2, que vai ser o triângulo maior. A fórmula de Heron. Como é que a gente calcula a fórmula de Heron? Primeira coisa é encontrar o semiperímetro de cada figura. Como nós vamos usar primeiro o A1, então você observa o seguinte: aqui eu tenho um triângulo ABC. Então, para a gente iniciar a fórmula, nós temos que calcular o semiperímetro dessa figura. O que é o semiperímetro? É a soma dos três lados, a gente vai chamar de A, B, C, os três lados, 39, 25 e 56, e dividir por 2. Então, quando a gente fizer essa conta, a gente encontra o semiperímetro dessa figura. Aí, para encontrar a área, nós vamos usar essa formulazinha. A área vai ser o semiperímetro, que é o valor que a gente vai encontrar aqui, vezes o semiperímetro menos um dos lados, vezes semiperímetro menos o outro lado, e o semiperímetro menos o outro lado. Nesse caso, quando a gente encontra isso, a gente tem calculado aqui com precisão a área do triângulo. Então vamos ao problema. Veja, primeira coisa, nós vamos encontrar a área A1. Nesse caso aqui, eu já destaquei para ficar bem mais visível. Então, para encontrar a área dessa figura, como pede aqui, calcule a área do pátio. Esse aqui, tudo isso é o pátio, e para encontrar a área do pátio eu preciso encontrar a área de A1 e depois a área A2.
Para encontrar a área 1, eu tenho que necessariamente encontrar o semiperímetro dessa figura aqui. Já falei que A, B e C são os três lados, não importa qual seja, mas qualquer lado da figura. Então vai ficar o seguinte: 56 mais 25 mais 39. O que é isso? São os lados da figura: 56, 25 e 39. Quando a gente soma 56, 25 e 39, dá 120. Quando divide para 2, o resultado dá 60. 60 é o semiperímetro dessa figura. Na verdade, o perímetro é a soma dos lados. Quando eu encontro a soma, que é 120, divido por 2, eu encontro o semiperímetro da figura. Aí nós vamos para a área, que a fórmula é o semiperímetro vezes o semiperímetro menos um dos lados, da mesma forma esse. Então, o semiperímetro é 60, 60 menos 56, vezes 60 menos 25, 60 menos 39. 60 menos 56 dá 4, 60 menos 25 dá 35, 60 menos 39 dá 21. Multiplicando todos esses números, eu vou ter 176.400 e a raiz quadrada disso dá 420. Encontramos a primeira área, que é o A1. Agora vamos encontrar o A2. Já destaquei aqui o nosso segundo triângulo e essa área aqui nós vamos encontrar. Já encontramos essa, agora vamos encontrar essa outra, usando a mesma estratégia. Primeiro vamos calcular o semiperímetro. O perímetro é a soma dos três lados, que dá 56 mais 70 mais 42, que é 168, dividido para 2 dá 84. 84 é o semiperímetro dessa figura. Agora, usando a fórmula, nós vamos ter 84 vezes 84 menos 56, 84 menos 70 e 84 menos 42. Resolvendo aqui essas continhas de menos, nós temos, repete 84 menos 56 dá 28, 84 menos 70 dá 14 e 84 menos 42 dá 42. Agora, multiplicando todos esses valores, eu tenho 1.342.976. Isso, a raiz quadrada disso vai dar 1.176 metros quadrados. Ou seja, eu tenho aqui a nossa segunda área, que é exatamente o que a gente estava procurando. Agora, encontramos a área 1 e a área 2. O que nos resta é apenas somar. Então, vamos somar aqui 420 com 1.176, dá um total de 1.596 metros quadrados. Então, resolvido o problema que pergunta, calcule a área do pátio. Então, a gente calculou a área do pátio, separando o pátio em dois triângulos, usando a fórmula de Heron, a gente encontrou a área de cada um dos triângulos. Ao somar, eu tenho a área total do pátio. Então, por hoje é só. Esse é mais um vídeo que a gente fez para auxiliar as resoluções do exercício. Espero que vocês aproveitem, estudem e, baseado no que a gente fez, respondam as outras questões. Então, muito obrigado, curtam o vídeo e até outra oportunidade.